Olá, alunos, tudo bem? Estou de volta aqui para mais uma aula sobre os desequilíbrios ambientais, que é o conteúdo do segundo bimestre para vocês aí do primeiro ano do ensino médio. Quem não assistiu a aula 1, volta lá, porque nessa aula eu vou falar sobre outros desequilíbrios diferentes daqueles que eu falei lá na primeira aula. Bom, então vamos começar a aula de hoje, né? Eu vou começar falando sobre a poluição por petróleo derramado no mar. Gente, em todas as etapas, aí no refino, na exploração, no transporte, na distribuição do petróleo, em todas essas fases, podem acontecer vazamentos. E esse vazamento de petróleo, se ele acontece ali no mar, ele pode causar muitos danos ao ambiente aquático. Tá, mas como que o petróleo vai parar ali na água, né? Como que ele é derramado na água? Pode acontecer por acidentes em navios petroleiros ou também na lavagem, né? Principalmente ali na lavagem dos tanques, dos reservatórios de petróleo. Quando as pessoas lá na plataforma vão fazer essa lavagem dos tanques, elas acabam liberando a água, jogando a água ali no mar. Aquela água que está misturada com petróleo, né? E aí, o que o petróleo causa no ecossistema aquático? Primeiro, o petróleo forma uma mancha ali na superfície da água e essa mancha impede a penetração dos raios solares. E quem precisa de sol para fazer fotossíntese? As algas e o fitoplâncton. Sem fotossíntese, as algas não liberam também oxigênio na água. E aí a quantidade de oxigênio dissolvido ali no ambiente aquático fica menor. Outra coisa, o petróleo ele adere às brânquias dos peixes, que é por onde os peixes respiram, né? Então, isso acaba matando muitos peixes por asfixia. Também tem os animais que vão ali se alimentar de peixes, se alimentar de seres aquáticos, como as aves e alguns mamíferos. E o petróleo acaba prejudicando também esses animais, prejudicando também aves e mamíferos. Como? O petróleo adere lá também às penas das aves, o petróleo fica lá na pena das aves, impede o voo e impede também a termorregulação. Impede que tanto a ave quanto o mamífero, na verdade, impede que eles troquem calor com o ambiente. Então, eles acabam morrendo ali por intoxicação e por hipotermia. Aqui tem um resuminho do que eu falei para vocês, só para organizar melhor, né, para vocês poderem acompanhar melhor a aula. Finjam que o slide é a lousa, lá da sala de aula, e aí vocês podem copiar esse textinho ou podem até pintar a tela se vocês quiserem. Então, poluição por petróleo, nosso primeiro tema de hoje, é causada principalmente por acidentes com navios petroleiros e pela água usada na lavagem dos reservatórios de petróleo lá nos navios. O petróleo derramado na água forma manchas que bloqueiam a passagem de luz solar, afetando a fotossíntese das algas e do fitoplâncton, né? E sem fotossíntese não tem o quê? Não tem oxigênio dissolvido na água. E aí os seres que precisam desse oxigênio para sobreviver, os seres aeróbios, eles acabam morrendo sem oxigênio. Adere às brânquias dos peixes, então impede a respiração dos peixes e eles também acabam morrendo por asfixia. Se prende às penas das aves, então as aves não conseguem voar, não conseguem trocar calor com o ambiente, fazer a sua termorregulação, acabam aí morrendo por hipotermia. O petróleo também gruda lá nos pelos dos mamíferos, matando-os também por hipotermia e intoxica animais aquáticos. Olhem só essas imagens aqui, ó. Olha o tamanho da mancha de petróleo, como que a luz solar vai atravessar essa mancha e chegar lá nas algas, né, nos seres que precisam da luz solar para fazer fotossíntese. Não dá, né? Então, o petróleo ele causa um desequilíbrio muito grande aí no ambiente aquático. Olhem para a tartaruga, toda cheia de petróleo. Então, ela acaba morrendo por intoxicação, por causa desse petróleo. E até os animais que não vivem ali dentro do ambiente aquático, né, mas vão se alimentar de seres, de animais aquáticos e acabam se prejudicando com o petróleo que é derramado na água também. Outro problema ambiental que acontece em ambientes aquáticos é a eutrofização, que é o quê? Quando são lançados dejetos humanos, tipo esgoto doméstico ou esgoto industrial, ou fertilizantes, adubos, detergentes, quando essas substâncias são lançadas lá na água de rios ou mares, pode acarretar uma proliferação excessiva de algas. Por quê? Porque essas substâncias contêm minerais, principalmente fosfatos e nitratos. E esse excesso de minerais é que acaba levando a um aumento na população das algas. E aí as algas formam uma camada lá na superfície da água
e diminui a luminosidade para aquelas algas que estão ali embaixo, para aquelas algas que precisam da luminosidade para fazer, desculpa, para fazer a fotossíntese. Sem fazer fotossíntese, essas algas morrem, além de não liberarem o oxigênio na água, né? Então essas algas morrem e isso acarreta um acúmulo de substância orgânica na água, né? Quando um ser vivo morre, os seres decompositores vão lá decompor essa matéria orgânica morta, os fungos e as bactérias. Então as algas morrem e isso aumenta a população de bactérias. As bactérias se multiplicam, as bactérias decompositoras. E para decompor, elas consomem oxigênio, né? Então já tinha pouco, as algas já liberaram ali menos oxigênio para a água e as bactérias também utilizam oxigênio para fazer essa decomposição. Ah, professora, mas e as algas lá ali da superfície? Elas não fazem fotossíntese? Elas não produzem oxigênio? Sim, elas produzem oxigênio, mas elas passam quase que todo o oxigênio que elas produzem para o ar, passam diretamente para o ar. Então, a concentração de oxigênio na água fica muito reduzida. Os seres que precisam, né, os peixes, os seres aquáticos que precisam desse oxigênio para sobreviver, acabam morrendo. E outra coisa, com a falta de oxigênio na água, aquela decomposição lá da matéria orgânica, a decomposição lá das algas, antes era feita de maneira aeróbica, antes utilizava oxigênio. Como tem pouco oxigênio na água, essa decomposição passa a ser anaeróbica, passa a não utilizar mais oxigênio. E isso leva à produção de gases tóxicos, como o gás sulfídrico, que causa um mau cheiro na água. Vamos acompanhar aqui as etapas dessa eutrofização. A primeira etapa aqui é o excesso de nutrientes na água. E de onde vêm esses nutrientes? Vem lá do esgoto doméstico, do esgoto industrial, dos fertilizantes, tudo aquilo que eu falei para vocês. E isso leva a uma proliferação excessiva de algas e de fitoplâncton, que são algas microscópicas. Então, se tem muito nutriente, tem muita comida ali para eles, né, eles vão aumentar também a sua população. E isso leva a um aumento na turbidez da água. A água fica mais turva, porque tem uma redução na passagem de luz, uma redução na passagem dos raios solares. E isso causa a morte e decomposição das algas. As algas morrem por quê? Porque elas não conseguem fazer fotossíntese. Elas não recebem quantidade de luz adequada e não conseguem fazer a fotossíntese, acabam morrendo. Quando as algas morrem, tem o aumento das bactérias decompositoras. E para fazer a decomposição, as bactérias utilizam o oxigênio dissolvido na água. Então, diminui a quantidade desse oxigênio dissolvido na água. Sem oxigênio, os animais e vegetais que precisam dele para sobreviver acabam morrendo. E aí a decomposição passa a ser anaeróbica, né? Passa a ser de forma anaeróbica, passa a não utilizar o oxigênio. E essa decomposição anaeróbica vai gerar gases tóxicos, como o gás sulfídrico e como o metano, por exemplo. Ó, é mais ou menos assim que fica. Estão vendo aqui essa camada verde? Então, isso aqui são as algas, isso aqui é a eutrofização, todo esse processo que eu mostrei para vocês. A próxima forma de poluição que eu vou falar para vocês é a poluição por elementos radiativos. O lixo radiativo, ele vem lá da usina nuclear, ele surge nas usinas que produzem a energia nuclear e ele pode ser muito perigoso, pessoal. Os elementos radiativos, eles causam mutações genéticas. Eles rompem a membrana da célula, quebram o cromossomo e conseguem alterar o nosso DNA, conseguem alterar o material genético. E aí essas mutações, elas podem levar a doenças, como câncer, por exemplo, ou até levar à morte do indivíduo. Se essas mutações acontecem nas células produtoras de gametas, acontece lá nas células produtoras de óvulo ou de espermatozoide, é pior ainda, porque a mutação ela vai ser transmitida de geração para geração, ela vai passando aí de pai para filho. Vamos para nosso resuminho. A poluição por elementos radioativos surge pela energia nuclear ou atômica, que é produzida lá nas usinas nucleares. São causas da poluição radioativa o lixo, que é gerado nas usinas nucleares, os testes nucleares e também os acidentes que acontecem vez ou outra nas usinas. Em um organismo, a radiação pode causar mutações genéticas. Então, gente, a preocupação com isso, a preocupação
do que fazer com o lixo radioativo, de como evitar a poluição por esses elementos, deve ser constante. Tem que sempre se preocupar com isso, porque mesmo que a maior parte dos produtos radioativos sejam recicláveis, alguns são muito perigosos e têm que ser guardados em recipientes muito resistentes e duráveis. Essa foto aqui retrata uma usina de produção de energia nuclear. E, gente, vocês já ouviram falar em Chernobyl? Se vocês já ouviram esse nome, vocês sabem que ele está relacionado a uma catástrofe, na verdade, ao maior acidente nuclear da história. Esse acidente matou várias pessoas, mutilou outras, provocou doenças, desde câncer até lesões de pele e até mutações genéticas. O que aconteceu? Lá em 1986, na usina atômica de Chernobyl, que ficava na antiga União Soviética, teve um dos seus 4 reatores nucleares destruídos por uma explosão, seguida de incêndio. E aí esse incêndio, esse acidente, provocou uma liberação de uma nuvem radiativa, que atingiu não só as pessoas ali da cidade mais próxima, que era Kiev, como também vários países da Europa. Então foi o pior, o maior acidente nuclear da história, porque atingiu muitas pessoas, matou muitas pessoas e tal. E também, além de ter afetado diretamente os seres humanos, afetou também a vegetação, os animais, o solo, os rios. Então as pessoas não podiam consumir frutas, legumes, vegetais, e nem carne, leite, derivados, porque estava tudo contaminado. Então, as pessoas não podiam, tinha radiação lá nesses vegetais, nesses animais e tal. Então, elas não podiam consumir para não se contaminarem também. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre os defensivos agrícolas. Gente, algumas culturas agrícolas são muito sensíveis ao ataque de pragas, como fungos, como insetos. E aí os seres humanos criaram vários tipos de defensivos agrícolas, também chamados de agrotóxicos, de pesticidas, de inseticidas, biocidas, enfim, são vários nomes. Criaram esses defensivos agrícolas para proteger as plantações, os alimentos, as sementes, do ataque das pragas. E beleza, protege. Só que alguns desses defensivos agrícolas podem causar prejuízos ao meio ambiente. A degradação de alguns deles, como os organoclorados, que tem aí o DDT como principal exemplo, a degradação é muito lenta e pode se acumular aí ao longo da cadeia alimentar. Vamos ver alguns outros problemas relacionados aos defensivos agrícolas. Então aqui, os defensivos agrícolas protegem as plantações contra o ataque de pragas. A degradação de alguns pesticidas, como o DDT, que é um organoclorado, é lenta e, uma vez lançado no ambiente, permanece intacto por vários anos. Gente, o DDT ele já foi até proibido, o DDT e outros organoclorados também, já foram proibidos em vários países, inclusive aqui no Brasil. E além da degradação ser lenta, eles vão se acumulando nos tecidos dos organismos e passando pelos níveis das cadeias alimentares. Já estudamos cadeia alimentar no bimestre passado, então eu acho que vocês lembram ainda, mas tem uma imagem daqui a pouco. Outros problemas relacionados aos organoclorados. Mortalidade entre filhotes de aves, a casca do ovo das aves, muitas vezes ela é fininha. Então, o organoclorado atravessa lá e acaba contaminando esses filhotes. Envenenamento do agricultor, o agricultor que está ali manipulando aquele defensivo agrícola, ele pode também ser contaminado pelo contato direto ali na pele, ou nos olhos, no nariz. Que mais? Morte de insetos úteis. Que seriam insetos úteis? As abelhas, por exemplo. As abelhas são insetos que fazem a polinização das flores. E os agrotóxicos, eles vão destruindo, eles vão matando sem distinguir os vários tipos de inseto. Então, eles podem matar os insetos úteis e podem também matar aqueles insetos que são bons para a agricultura, porque eles se alimentam de pragas nocivas às plantações, Então, louva-a-Deus, as vespas, as joaninhas, os agrotóxicos podem matar também esses insetos que são bons, que acabam sendo bons para as plantações. E outra coisa, o uso prolongado de inseticidas vai favorecer as linhagens que são naturalmente resistentes aos seus efeitos. Por quê? Porque vão matando aí, por seleção, vão matando os insetos que não são resistentes e quem vai sobrando são os insetos resistentes. Então, esses são os problemas ambientais causados pelos defensivos agrícolas. Aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar,
Aqui tem os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários, cada um ocupando o seu nível trófico. Então, digamos que esses produtores aqui, essas plantas foram tratadas com DDT, aplicaram DDT nessas plantas aí. Daí, quando os consumidores primários eles forem se alimentar dessas plantas, eles vão consumir também o DDT. E pior ainda, porque ele vai se acumulando aí ao longo da cadeia alimentar. Então, o ratinho aqui, o coelhinho, a lagarta vai ter mais DDT, a concentração vai ser maior nesses consumidores do que nos produtores. Mesma coisa aqui, a cobra vai ter mais DDT do que o ratinho. E a coruja vai ter mais do que a cobra. Ele vai subindo, ele vai aumentando ao longo das cadeias alimentares. E chegou a hora do nosso último tópico de hoje, que é um problema muito sério, é um dos maiores agressores ao meio ambiente. Eu estou falando sobre o lixo. Gente, o brasileiro produz mais de 1 quilo de lixo por dia, isso por pessoa, principalmente nos grandes centros urbanos, como aqui em São Paulo. Então imagina quanto lixo, né? E esse lixo, se não receber o tratamento adequado, se não receber o destino adequado, ele pode poluir, pode contaminar solo, contaminar água, causar doenças, entupir bueiros. Então vamos ver agora os principais destinos do lixo. Mas antes tem esse slide aqui, confesso que eu tinha esquecido dele, mas é só resumindo o que eu falei, ó. Sem tratamento e ou destino adequados, o lixo pode poluir e contaminar o solo e os ambientes aquáticos, provocar doenças, causar enchentes, porque entope bueiro, né? Entre outros problemas. Então agora sim, vamos falar sobre o destino do lixo. Ó, gente, lixão é um depósito de lixo a céu aberto, né, em que o lixo fica lá amontoado em um terreno sem nenhum tratamento. E um dos grandes problemas do lixão é que ele pode atrair ratos, insetos e outros animais transmissores de doenças, né? Porque aquela matéria orgânica que está ali se decompondo pode atrair esses animais. E essa decomposição da matéria orgânica que tem no lixo produz também um caldo mal cheiroso, o chorume. Lá no chorume pode ser encontrado ainda produtos tóxicos como mercúrio, como chumbo, que são originados aí nas tintas, nos solventes, nas pilhas, nas lâmpadas. E quando o chorume ele é carregado lá pela chuva, ele pode contaminar os rios, pode contaminar a água subterrânea. Então, o lixão traz grandes problemas aí para o meio ambiente. Outra forma de destinação do lixo é o aterro sanitário. Lá nos aterros sanitários, o solo ele é preparado, ele é impermeabilizado para que não haja contaminação do lixo nesse solo. E como que isso acontece, né? Um trator ele vai lá, espalha o lixo, amassa e compacta esse lixo. E aí, depois a camada de lixo é coberta com uma camada de terra, que também é compactada, ou então por uma manta impermeável. Daí, uma nova camada de lixo pode ser colocada sobre essa camada lá de terra e lixo compactada. Então são camadas, né? Lixo, terra e assim vai. E lá nos aterros sanitários também tem um sistema de escoamento do chorume, da água das chuvas e tem também uma tubulação para a saída de gases, principalmente do gás metano, que é produzido lá na decomposição das bactérias, né, dessa matéria orgânica. Gente, se o aterro sanitário for bem construído, né, ele não vai poluir aí os rios, o lençol freático. Então, é uma forma legal de destinação aí para o lixo. A incineração é a queima controlada do lixo, feita em equipamentos especiais, como esse que vocês estão vendo aí na figura, que é um incinerador. Esse processo ele traz algumas vantagens, né, principalmente na redução dos resíduos sólidos que tem no lixo e também porque destrói alguns micro-organismos que causam doenças, que estão presentes principalmente aí no lixo hospitalar. Mas o problema desse processo é que alguns componentes do lixo, eles produzem gases tóxicos quando eles são queimados. E aí seria preciso instalar equipamentos para evitar a poluição do ar, né? Então, de uma forma ou de outra, a incineração acaba poluindo o ambiente, né? Se não tiver esses equipamentos para evitar essa poluição. Só que aí, né, ao instalar esses equipamentos para evitar a poluição do ar, isso encarece o processo, torna mais caro.
Assim como o aterro sanitário também, que precisa de grandes áreas e é mais caro do que simplesmente jogar o lixo lá num terreno como o lixão, né? E a compostagem, galera? Por que tem esses restos de comida aqui misturados à terra, né? Gente, a compostagem, ela consiste em transformar a parte orgânica do lixo em compostos. O que é essa parte orgânica do lixo? Casca de fruta, casca de legumes, restos de comida, isso é o lixo orgânico. Então, a compostagem separa esse lixo orgânico e transforma em compostos. Esses compostos podem servir de fertilizante para o solo. Então, esse processo ele é bem útil, né? Porque além de dar uma solução para o lixo orgânico, também contribui para a agricultura, também contribui para as plantas, porque a compostagem ela também ajuda aí no processo de reciclagem da matéria orgânica na natureza. E para fazer a compostagem, tem que antes separar o lixo, né? Tem que separar a matéria orgânica aí do resto do lixo. E para isso que tem a coleta seletiva. A coleta seletiva ajuda na compostagem, né? Facilita a compostagem e também facilita a reciclagem, que é inclusive o nosso próximo tópico. A reciclagem, galera, é o reaproveitamento de materiais que são recuperáveis. E isso é feito lá pelas indústrias de reciclagem. E que materiais são esses que são recuperáveis? O plástico, o papel, o vidro, o metal. Esses materiais podem ser separados do lixo orgânico. O lixo orgânico pode ser encaminhado lá para as usinas de compostagem e esses materiais podem ser enviados lá para as indústrias de reciclagem. Gente, esses materiais, né, o plástico, o vidro, o metal, o papel, alguns demoram muito tempo para se decompor na natureza. Eles não são biodegradáveis, né? Os micro-organismos não vão lá decompor facilmente, assim como vão decompor a matéria orgânica, o lixo orgânico. O plástico, por exemplo, ele demora quase 500 anos para se decompor, para sumir da natureza. Então, a primeira escova de dente que você usou na vida ainda está por aí na natureza, né? Ainda está por aí no planeta. O vidro, tem vidro que demora quase 1000 anos, demora mais de 1000 anos para ser decomposto. Metal, alumínio demora 200 anos, cerca de 200 anos para ser decomposto. Então, essas latinhas de refrigerante. Ou seja, a reciclagem é uma técnica que é muito boa, né? Imagina pegar esse plástico que duraria quase 500 anos para sumir e transformá-lo em uma outra coisa, né? Que seria reaproveitável, que seria reutilizável. Então, a reciclagem é uma técnica muito positiva para o planeta. Além disso, quais são as vantagens da reciclagem? Ela evita a poluição do solo, a poluição da água, diminui o volume do lixo, que é enviado lá para os aterros sanitários, gera trabalho lá nas indústrias de reciclagem, na coleta seletiva. Então, a reciclagem é uma forma boa, uma forma sustentável de desenvolvimento, né, de ajudar aí o meio ambiente. E nós, o que nós podemos fazer para contribuir nessa questão aí do lixo, nessa questão do meio ambiente? Vocês já ouviram falar em 5 R's? O que é isso? A política dos 5 R's é uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta. Então, é uma política que visa, né, o objetivo é fazer com que cada um faça a sua parte, com que cada um mude o seu comportamento em relação ao consumo e em relação ao destino que se dá aos resíduos que são gerados. E quais são esses 5 R's, né? Repensar. Repensar o quê? Repensar o consumo. Então, eu preciso mesmo comprar aquilo? Eu preciso mesmo deixar a TV ligada, se eu não estou nem assistindo, né? Enquanto eu estou ali no celular ou enquanto eu estou lendo, estudando? Eu preciso deixar o chuveiro ligado enquanto eu estou passando shampoo? Eu preciso pegar isso aqui que eu acabei de comer e jogar na rua, jogar na praia, no mar? Então, é isso, é repensar o consumo e repensar também que destino você vai dar àquele resíduo que você produziu. Outro R, recusar. Então, você já repensou, você já viu que aquilo não é necessário, que você não precisava comprar aquilo, você vai dizer não, você vai recusar, né? Então, recusar ao gasto exagerado de energia, por exemplo, de água, recusar de comprar muita coisa de plástico, que vocês já sabem que demora muito tempo, né, para se decompor na natureza. Mais um R, reduzir. Então, você já repensou, você já disse não, já recusou aquele consumo que talvez era desnecessário e agora você vai reduzir essa
quantidade, né? As embalagens, por exemplo, lá que compra no mercado, né? Tem muita embalagem de plástico, tem muita coisa de metal, de vidro, que às vezes vocês podem usar uma outra alternativa, né? Como, por exemplo, reutilizar, que é mais um R aí que eu tô falando para vocês. Podem reutilizar. Por exemplo, eu quero comprar um hidratante, mas eu já tenho um pote ali daquele hidratante ou de outro. Então, eu posso comprar o refil e reutilizar aquele pote. Pegar o hidratante e colocar lá no pote, sabonete. Enfim, a gente pode reutilizar, pode dar um outro uso àquele material que a gente já tem em casa. Então, isso é reutilizar. E o quinto R é a reciclagem, é reciclar, que eu já expliquei para vocês, né? Reciclar é pegar aquele material e transformar em um outro material, usar aquilo ali de matéria-prima para a produção de um outro material. Então, dessa forma, a gente pode reduzir, né? Pode melhorar, ajudar aí o meio ambiente. Bom, esse foi o último tópico que eu falei para vocês, né? O último tópico de hoje. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido e a gente vai se falando. Beijos e bons estudos!